Olá, meus amigos. Hoje eu falarei sobre outro assunto muito interessante. Como eu realizo o planejamento de uma cirurgia plástica de nariz, de uma rinoplastia. O primeiro passo é nós entendermos se o paciente tem condições de realizar uma cirurgia plástica no que se refere à saúde. Uma rinoplastia primária eu demoro em torno de umas 4 a 5 horas e uma rinoplastia de revisão, uma rinoplastia secundária que a gente chama, pode levar até 7 horas. Então é natural que existam alguns pacientes que por condições de saúde, de idade, não aguentam esta cirurgia. Então a gente realiza vários exames pré-operatórios e caso o paciente tenha condições de realizar essa cirurgia, então a gente começa a segunda etapa, que é planejar essa cirurgia, né? Então no planejamento dessa cirurgia tem que conjugar 3 fatores, basicamente. Primeiro, qual é o desejo do paciente, como ele gostaria que o nariz dele fosse. Questão número 2, segundo o que o cirurgião entende de beleza, o que ele já estudou, como que aquele nariz combinaria melhor com o rosto, com o formato do corpo dele, né? E a terceira coisa, quais as condições que aquele nariz tem de chegar a possíveis resultados. Então, quando a gente faz a média desses 3 fatores, a gente leva o paciente então para a simulação através de programas de computadores, onde a gente vai simular e entender qual região do nariz devemos diminuir ou aumentar, se devemos empinar a ponta, diminuir a ponta. A gente senta com o paciente e definimos qual que vai ser o nosso objetivo no final da cirurgia. Então, para vocês entenderem um pouco de como eu faço essa simulação através de programas de computador, eu vou utilizar o rosto dessa paciente, que não está identificada, né? Ela chegou para mim querendo fazer uma rinoplastia, né? Se queixando de um nariz muito grande. Uma moça magra, alta, longilínea, e analisando o rosto dela, o corpo dela, entendendo aquelas 3 variáveis que sempre temos que levar em consideração, eu percebi que sim, o nariz dela, o dorso do nariz dela era muito grande, a ponta dela era muito projetada, muito afastada do rosto, mas uma coisa chamava muito a atenção também. O queixo dela era um queixo pequeno e retraído, né? Então a gente propôs para ela uma cirurgia combinada, chamada perfiloplastia, que seria a combinação de uma cirurgia de nariz com uma cirurgia de aumento de queixo. Foi essa simulação que a gente fez para ela então. Pois bem, analisando o rosto dela com critérios técnicos, né, com tudo aquilo que a gente já conversou, percebemos que o radix do nariz dela, onde o nariz inicia, a próxima testa, está numa posição bem adequada. O dorso do nariz dela, a gente vai ter que diminuir esse dorso em torno de 4 milímetros, e isso a gente realiza também medidas de programa de computação gráfica para perceber quanto que teríamos que diminuir. A projeção do nariz dela, igualmente, teríamos que diminuir em torno de 2 milímetros. O ângulo nasolabial, esse ângulo entre o nariz e o lábio, está bem, o que dá o aspecto de nariz mais ou menos empinado, está um ângulo bem agradável para um rosto feminino, né? E o queixo dela a gente aumentou também, né? Então seria basicamente isso que a gente faria no nariz dela na visão de perfil. Seria esta mudança então. Então aqui a gente percebe uma mudança bem agradável, né, aos olhos, bem harmônica e principalmente que combina com o rosto dela e que combina também com o resto do corpo dela. O uso do software, nós devemos entender ele não como uma promessa de resultado, mas como mais uma ferramenta que vai ajudar o médico e o cirurgião a falarem a mesma língua, né? Para a gente entender qual seria o melhor resultado para aquele paciente e qual é o nosso objetivo, o que a gente deve perseguir, o resultado que a gente deve perseguir e que a gente deve tentar chegar muito próximo dele, né? Então, o uso do software não é uma garantia de resultado, existem inúmeras outras variáveis que podem afetar o resultado final de uma cirurgia. Um outro instrumento que eu tenho utilizado bastante nas minhas rinoplastias é o projetômetro. Ele é graduado em milímetros e ele casa perfeitamente com o planejamento que a gente realiza antes da cirurgia, né? Com o uso deste projetômetro, a gente consegue entender se aquele planejamento
foi e está sendo conseguido no decorrer da cirurgia. Então, no final da cirurgia, a gente coloca o projetômetro e mede se a gente conseguiu chegar no resultado final. 4 medidas são tomadas com o uso do projetômetro. O radix, que é o início do nariz perto da testa, o dorso do nariz, a ponta do nariz e essa região chamada infratípio. Agora que você já sabe mais ou menos como eu planejo uma rinoplastia e tem interesse em realizar uma, que tal a gente sentar e ver quais mudanças ficariam melhor em você? Será um prazer. Agende sua consulta.